Resident Evil 4 foi com certeza o principal jogo de ação e aventura da sua geração e um dos principais jogos de ação e aventura, colocando aquele ângulo, né, atrás do personagem e tudo mais, de toda a história dos videogames, para servir de base, né, servir de inspiração para tantos outros que vieram depois, unindo esse survival horror junto com a parte mais de ação, de racionamento de munição e etc. Então foi uma revolução gigantesca, um dos maiores passos acertados da Capcom, já tentando fazer o que ela estava tentando fazer desde o Resident Evil 3. E se você for ver, o DNA dos jogos da série Resident Evil sempre foi inovação. Resident Evil 1 revolucionou o gênero de survival horror, que tinha alguns poucos nomes surgindo, tipo Alone in the Dark, mas ainda assim eram, de novo, poucos, e não era do mesmo jeito. Resident Evil foi lá e fez isso. Resident Evil 2 com 2 campanhas, Resident Evil 3 mais ação, uma coisa, né, mais nichada, mais voltada para esse lado, com a noção total de como fazer os controles funcionarem dentro das limitações do PS1. Então assim, sempre houve a palavra inovação na série Resident Evil. Só que o Resident Evil 5 eu acho que foi mais uma tentativa de reviver os bons momentos do Resident Evil 4 e de reproduzir o que deu certo no Resident Evil 4, ao mesmo tempo que tentava inovar num sistema de jogar em 2 pessoas, né, ou então de ter uma IA controlando o segundo jogador, que não ficou tão perfeito e que não casou perfeitamente também com o que já tinha dado certo do RE4. E aí pareceu para mim que Resident Evil, ao invés de firmar a base no que deu certo no RE4 e inovar, meio que dependeu do que funcionou no RE4, quase copiou essas coisas que funcionaram no RE4 para tentar colocar para frente, para tentar fomentar as inovações que estavam fazendo de gameplay. E eu vou explicar um pouco melhor sobre tudo isso nesse vídeo, obviamente como foi a minha experiência zerando Resident Evil 5 depois de tanto tempo. Zerei na versão de Switch, então vou falar como que foi a performance e jogar lá, né? Sinceramente, pra mim, já adiantando, foi super legal. E já deixa o likezão no vídeo também, se inscreve no canal, porque tem bastante vídeo falando das minhas experiências gamers aí. E vai ter muitos mais, então tamo junto pra você que acompanha o canal aí, é nóis. Começando então pela história, né? Ela até cita diretamente, durante vários momentos, as coisas que aconteceram no RE4, principalmente sobre os ganados, né? As plagas e o vírus, digamos assim, que era do RE4, ele tem muita conexão com o vírus do RE5. Talvez isso tente explicar um pouco também deles trazerem várias coisas que deu certo, até batalhas icônicas e tudo mais no RE4. E a história basicamente agora é com o Chris, que cola num lugar da África, não vou dar spoiler, conhece a Sheva, né, que é Sheva, né, que eles falam Sheva, enfim, que vai ser a parceira dele e tudo mais, e tem que desvendar o que tá acontecendo ali no melhor pique RE. Então, de novo, não vou falar muito porque para não dar spoiler, mas a história é talvez um pouco mais de pano de fundo, eu senti, do que de outros jogos das séries principais de RE. Aquele humor meio tiozão, né, que tinha muito com o Leon de RE4, que se manteve no RE4 Remake, que aliás eu tô jogando agora, daqui a pouco sai vídeo, né, ele se manteve, às vezes, no meio da treta, assim, tipo, do nada, cena de super-herói, o cara faz uma piadinha meio tosca, assim, tipo, isso se manteve, as cenas de super-herói mesmo, que tinham muito forte, né, no RE4, também se mantiveram, então, inclusive, eu acho que aqui foi que a fanbase talvez tenha começado a achar esse tipo de humor, assim, uma parada um pouquinho too much, assim, posso estar errado, se você é da fanbase mais hardcore mesmo do Resident Evil, me corrija aqui embaixo. Mas, de novo, eu senti que o pessoal começou a achar que talvez estivesse faltando um pouco de criatividade nessa maneira de lidar com a história e de lidar com diálogos e tudo mais. E um ponto interessante é que na época que lançou o Resident Evil 5, eu lembro de umas pessoas criticando, falando, não, mas porque ganado, Ouroboros, enfim, né, os que eram no 4 e agora no 5, não são zumbis e tal, eles fazem muita coisa, joga coisa, né, tem arco e flash e tudo mais, mas acho que vale a pena lembrar que Resident Evil nunca foi sobre zumbi. Só sobre zumbi, né? Todos os Resident Evils acabaram com bichos gigantes aleatórios que te perseguem, parece sei lá, uma papinha de neném estragada, pisada em cima, então assim, não é só sobre zumbi, eu acho que existe uma memória meio falsa, né, de grande parte da galera, de achar que os Resident Evils antigos eram melhores porque os zumbis eram mais bobões, mais ou menos, né, então acredito que essa não seja uma crítica muito válida na minha opinião, e o jogo, pensando por esse lado, vai evoluindo
de uma maneira interessante mesmo, de uma maneira bem Resident Evil. Tem a ver com vírus, tem a ver com conspiração, tem a ver com governo, tem a ver com poder, monstro gigante, tudo que o Resident Evil sempre teve. Só que uma coisa que eu lembrava diferente quando eu joguei da primeira vez e não zerei, lá na época mesmo de Xbox 360, é que eu lembrava da Sheva mais mole, assim, sabe? Mais sem sal, sem muita personalidade. E, na verdade, ela tem bastante personalidade. Principalmente no começo do jogo, onde eles estão apresentando ela e eles não colocam ela de escanteio na história. Então tem bastante detalhe, ela tem uma personalidade realmente, uma iniciativa muito legal. Depois isso parece que vai se perdendo um pouco. O desenvolvimento da Sheva é meio bunda, porque aí o Chris quer meter o louco e ela começa a fazer umas juras de amor eterno ao Chris, sendo que eles se conhecem há pouco tempo, em teoria, sabe? Então fica parecendo que ela é meio burra ou que ela é muito fã do Chris. Sendo que no começo não era isso que ia aparecer, o desenvolvimento dela. Então eu achei meio chumbrega nesse quesito. Mas tirando isso, é legal e a inteligência artificial dela, a IA, funciona bem na maioria dos casos, tá? É claro que para um jogo antigo, algumas coisas vão bugar mesmo, vão falhar, ela vai ser um pouco lenta e tal. Mas para aquilo que o jogo se propõe a fazer, na maioria dos casos, funciona até que bem. Considerando que houve um pulo de IA, né? No Resident Evil 4 era uma segunda personagem que não tinha muitas ações, né? Ela era um bonecão de posto ali que ficava parado ou correndo e gritando. E no Resident Evil 5 é um personagem completo, que faz absolutamente tudo que o seu personagem também faz. E para finalizar o lance de história, o Irving, né? Que é o vilão lá, eu achei ele um vilão, sinceramente, meio besta, fraco, sabe? E vou falar a real, eu zerei o jogo, sei lá, 15 dias antes de fazer esse vídeo. E eu nem lembro, agora lendo aqui na minha colinha do Irving, né, e lembrando, eu não consigo ter memórias, nem da aparência dele. Então achei meio fraco, até o vilão lá do castelo, lá, o pequenininho que fala fino do Resident Evil 4, eu achei melhor, e eu sinto que esse vilão do 5 foi nessa mesma vibe, assim, até com o lance da vozinha aguda, né? Então, se não fossem outros vilões, outras aparições malignas que podem aparecer pra zoar o rolê, né, mais pra frente, aí eu acho que ele seria um vilão bem esquisito. Principalmente aquele Plague Doctor, né? Que aparece com a máscara de bico e tal. Não vou dar spoiler de quem que é, mas esse jogo é velho, né? Mas enfim. Se não fosse aquilo ali, eu acharia um vilão bem... e os capítulos finais também, em termos de progressão de história, eu achei meio... Não sei se é porque eu já tava, talvez, enjoando um pouquinho do jogo. Não achei ele muito longo, não. Mas já tava meio enjoado, e aí eu acho que a história parou de me prender em algum momento. E falando de gráficos e performance, eu joguei no Switch, como eu disse, e foi bem tranquilo, tá? O Switch dá uma esquentadinha, mas nada que vai te atrapalhar na gameplay se você estiver no modo portátil. E quando ele tá ali na base dele, roda super tranquilo também, não vi grandes quedas de frames, não vi grandes problemas, e é até legal no modo portátil, né? Porque, sei lá, as texturas com uma menor resolução, mas uma maior densidade de pixel por conta do tamanho da tela, eu joguei na tela OLED do Switch, ficou bem bonito, sabe? É um misto de gráfico nostálgico com um gráfico interessante para o que o Switch pode oferecer. Então ficou bem legal, sabe? Única coisa, claro, é que mirar no Joy-Con às vezes é meio complicado pela disposição e tamanho mesmo dos Joy-Cons, mas no Pro Controller foi, obviamente, super tranquilo, né? E então você só vai sofrer mesmo se for mirar no Joy-Con para alvos mais longe ou então alvos que precisam de mais precisão. Só que diferente do Resident Evil 4 Remake, que eu já comecei a notar que tem uma velocidade de ação e de iniciativa dos monstros muito maior, nesse jogo eu chuto dizer, eu ouso dizer que os inimigos são até mais lerdões do que no Resident Evil 4 original. Então não é um grande problema você demorar um pouco para mirar, porque os inimigos também são muito lentos. E mais pra frente você vai se acostumando. E aí, falando de gameplay, né, são vários os pontos que eu quero explicar e eu acredito que seja muito importante tocar individualmente em cada um deles. Começando que, como eu disse, as fights icônicas do Resident Evil 4 eu sinto que foram muito reaproveitadas, né? De novo, dá pra entender porque citaram lá o negócio das plagas, que parece as plagas e tal, mas me parece mais uma desculpa depois que eles já tinham tomado a decisão de repetir as lutas icônicas porque deram muito certo no Resident Evil 4, até pra invocar aquele lance de nostalgia mesmo, de saudade ali, do que necessariamente que fizeram uma história baseada nisso e tal. Tipo, eu acho que é uma jogadinha safada sem vergonha, tá? Além disso, a construção para algumas partes
é muito bem feita, ou seja, a maneira que você vai desenvolvendo o capítulo até chegar num boss, até chegar numa área ali de treta, é legal, mas muitas vezes o boss em si, talvez por ser um pouquinho repetido em alguns momentos, me deixou um pouco a desejar. O sistema de inventário do jogo é bastante travado, a mira também é bastante travada, a mira eu já não consigo passar pano, nessa época já tinha Dead Space ou sendo feito ou lançado, então manter aquela coisa do boneco parado para atirar, sendo que você já tinha jogos que não faziam isso no Xbox 360, no PS3, eu acho bem esquisito e eu sou extremamente contra isso. Tá? Então isso eu não passo pano. Mas o sistema de inventário ser um pouquinho travado, eu até passo pano porque estava dentro dessa ideia de inovação mesmo, né, da Capcom tentando entender como que ia fazer esse sistema com 2 jogadores ao mesmo tempo funcionar. Aquela coisa da máquina de escrever também não tem mais, o jogo não salva mais nela, que no Resident Evil 4 original era um pouco, talvez, de um resquício, né, do survival horror, daquela coisa de quando que eu posso salvar, não posso, aqui não. O jogo vai salvando automático e depois você salva mesmo no final aí de cada capítulo, né? Então, pensando no sistema mais de aventura, no gênero mais de aventura do jogo, beleza. Mas pensando um pouco mais no lance de survival horror, de timing, né, de pacing do jogo, de dinâmica, eu confesso que eu vou um pouco mais pro lado conservador aí, de preferir a máquina de escrever. Agora, uma coisa legal desse jogo é que coisas novas aparecem bem rápido, talvez até mais rápido do que no Resident Evil 4, né? Eu joguei algumas vezes o Resident Evil 4 original, e aí você tem lá o cara da serra elétrica, depois vai passar muito tempo até você ter alguma coisa nova, normalmente aqueles ganados que enchem o saco com as bombinhas, né, que são muito fortes e roubadas no Resident Evil 4 original. Aqui não, aqui já tem bicho diferente, já vai entrando coisa diferente, enfim, acho que é mais rápido, é mais dinâmico nesse sentido de te apresentar coisa nova. E eu tô falando bastante dessa ousadia / tentativa de inovação da Capcom como se fosse uma coisa ruim, mas na realidade eu acho que esse Resident Evil foi o primeiro multiplayer acertado. Porque os Outbreaks eram meio esquisitos, também era o PS2, era um multiplayer de repente um pouco mais limitado. Aí você tinha os do Wii, né, e teve depois os do Wii, os Chronicles, que tem multiplayers muito legais, mas é outro sistema, é um rail shooter, então a maneira de jogar é muito diferente e tal. E o 4 não era um multiplayer, né, você tinha só uma IA ali da Ashley. Então assim, eu acho que foi bem acertado, eu acho que foi um grande passo porque a Capcom queria, para que depois viesse o Resident Evil 6, que eu sei, muita gente não gosta, também não sou muito fã, mas que insistiu nessa ideia, né, de 2 pessoas ali por campanha e tal, então acho que foi uma prova que para Capcom a coisa funcionou. Também eu senti nesse jogo que o racionamento de munição é mais escasso, e claro, nos Resident Evils em geral, agora eu não sei quando que começou isso, né, mas eu sei que nessa época, acredito que já tinha, porque no 4 já tinha. Você tem um sistema de dificuldade que ele muda de acordo com a situação que você está no jogo. Então, se você tem 3 First Aid Sprays e 3 ervas completas, o jogo vai te dar muito menos coisa para recuperar vida do que, por exemplo, munição. Então, nunca o jogo vai te deixar completamente sem munição. O sistema do que vai cair nos barris e nas caixas que você estoura nunca é coisa fixada, né? A maioria das caixas elas mudam, elas podem mudar para que a dificuldade do jogo se adapte à situação que você tá de itens e como você tá jogando. Isso existe nos Resident Evil, tá? Não é uma teoria da conspiração. Só que nesse eu achei que, em geral, o racionamento de munição era bem mais escasso. Várias vezes, assim, a Sheva tinha, sei lá, pouquíssima bala, eu também pouquíssima bala, cada um com 2, 3 armas e não dava conta de ter a munição para atirar. De certa forma é legal, só que vai um pouco contra a ideia de ser mais aventura. Né? Resident Evil 6, por exemplo, você não tem problema de bala nenhum. No 4, talvez você já tenha um pouco mais. Aqui ficou no meio termo meio esquisito. Também uma coisa que me encheu bastante o saco é o fato da Sheva ou do Chris, dependendo de com quem você jogar, ficar toda hora confirmando alguma coisa ou respondendo, tendo uma fala igual para algum tipo de ação. Tudo bem você ter esse tipo de fala, é importante até para a jogabilidade do jogo, né, para você não ficar perdido ali e saber se, sei lá, você entregou uma munição, a pessoa recebeu alguma coisa, se tá vindo, se tá indo, né, mas toda hora que você vai entregar alguma coisinha é tipo, Roger, 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 e não para, sabe? Podia ter algum sisteminha de, sei lá, falou uma vez, espera um pouquinho, ou então se for uma próxima ação diferente, né, fala alguma outra coisa, e talvez pudesse ter até uma quantidade maior aí de falas, ou de tons, pelo menos, que a pessoa fala a mesma coisa, né? Mas aí fica naquele Roger, Roger,
Roger, Roger, e fica na mesma parada. Eu sei que é uma coisa detalhista, né? Mas na hora que você já tá com algumas boas horas dentro do jogo, o negócio começa a encher um pouco do saco. E aí eu falei que o sistema de inventário dentro do jogo não é tão legal, é travado, mas o sistema de organizar de acordo com os capítulos, né, ou então depois que você morre, é muito bem feito. Se fosse igual ao Resident Evil 4, toda hora você teria que ficar apertando Start para cuidar de 2 personagens, seria muito zoado. Então, dentro das limitações e possibilidades, eu acho que a Capcom fez um bom trabalho. E indo pro final do jogo, sinceramente, foi aonde eu não aguentava mais, eu só queria que acabasse, cara. Porque as lutas contra os chefões, os bosses, pra mim foram ultra longas e tiltantes. E não é como se eu fosse um jogador horrível, mas é que mesmo fazendo a coisa certa, demorava muito, porque os bosses eram esponjas de dano. Ou a mecânica demorava muito pra ciclar e você fazer de novo, então eu não aguentava mais. Parecia que o jogo estendia, eu só queria acabar. Talvez tenha sido uma experiência minha que, sei lá por que razão, começou a encher o saco do jogo no final, mas esse tipo de repetição e esse tipo de coisa, e algumas mecânicas que às vezes eram um pouquinho travadas, confesso que me deixaram meio tiltado, né? Também o boss final, o chefão final, pra mim ele é mais chato e longo do que desafiador. E ele é tão chato e longo que na minha cabeça demorou pra lembrar do que era, como que era esse boss final, né? A última das lutas ali mesmo. E teve uma coisa que, nossa senhora, eu quase surtei. O jogo, em determinado momento, não me deixava apertar o botão certo, porque um comando da Sheva aparecia por cima, e aí o tempo era curto, e a hora que eu ia dar o comando para acertar o boss, a Sheva recebia esse comando. E eu não conseguia apertar, e aí eu ficava em choque. Nossa, cara, eu quase passei mal do coração. E de novo, eu não acho que é porque eu tava jogando mal. Claro, não sou o melhor jogador de Resident Evil 5 do mundo, mas eu tenho muita experiência com Resident Evil 4, eu já joguei grande parte da série, então eu acredito que não era eu que estava jogando muito mal, e sim o jogo que não me deixava fazer a parada que eu queria fazer da maneira mais fluida e efetiva possível, e isso me tiltou demais. E aí, falando especificamente da luta, da parte da luta final, o final do jogo, se você não tem munição suficiente, e como eu disse, o racionamento de munição é um pouco mais complicado, porque no Resident Evil 4 você ainda tinha aquele sisteminha de dar um tiro na cara, dar um chutão, mata na faca, vai usando os chutes ali em área, né, pra conseguir pegar mais ganados de uma vez. Só que aqui os golpes melee, os golpes de soco, chute, golpes mesmo, né, físicos do Chris e da Sheva, eles são mais unidirecionais e em um alvo só. Então você acaba tendo que gastar um pouco mais de munição em geral, mesmo que você acerte os tiros todos. E se você não tem munição nessa última luta, nesse último momento, você tá muito ferrado. Papo de você ter que ir na faquinha, tá? Pra cima do boss, numa mecânica que claramente não foi feita pra você ir na faquinha. Então, eu achei meio artificial, sabe? Parece que foi feito pro personagem ali do final, não vou falar qual que é, parecer muito fodão, muito absurdo, só que ele, na verdade, não é muito absurdo, ele só é chato, longo, tem muita vida e uma mecânica chata, que te dificulta com uma dificuldade artificial, entende? Então não funcionou. Ele, na verdade, no fim das contas, depois que eu perdi o medo do boss e comecei a achar chato, ele parecia um idiota, repetindo um ataque, parado, e ele só era difícil porque o jogo acabou sendo mal planejado para aquela batalha. E não porque o boss realmente é muito difícil e absurdo. Por exemplo, claro, aqui a gente tá falando de, né, muitos anos na frente, mas se você vai ver, exemplo, o boss final de Infamous 2, por mais que eu não tenha gostado da mecânica exata, uma parte da mecânica do boss final, ele é um boss difícil, mas ele não é roubado, ou então a mecânica não funciona e por isso ele parece mais difícil do que deveria ser. Eu senti um pouco disso aqui no Resident Evil 5. A luta em si é mal planejada. E aí, em se tratando de um jogo que, querendo ou não, tem o status de clássico, a pergunta que a gente faz é, obviamente, se vale a pena jogar Resident Evil 5 hoje, em 2024. E eu, sinceramente, acho que tem 3 categorias de pessoas que vão olhar Resident Evil 5 de maneiras diferentes. Tem o fã da franquia, o fã da história, que vai querer ver a história realmente, né, jogar e se interessar pelo jogo pela história. Tem a pessoa que não liga para a jogabilidade do Resident Evil 4 original,
até mesmo do Resident Evil 6 e que gosta desse tipo de jogabilidade, de uma dificuldade mais artificial, a pessoa não liga tanto para isso e ela acha interessante jogar o jogo, tem curiosidade. E obviamente tem aquelas pessoas que já não suportam muito mais essa mecânica clássica de parar do Revelations. Se bem que o Revelations do 3DS já não precisava fazer isso, né? Tinha a opção de não fazer isso. Mas essa mecânica clássica aí do Resident Evil 4. Se você se interessa no Resident Evil 5 pela história, pra mim vale a pena assistir alguém jogando. Só procurar Resident Evil 5, long play, walkthrough, gameplay, que você vai achar muita gente que já jogou e gravou em boa qualidade, jogando bem. Tá? Eu acho que vale mais a pena, pessoa que não pula também as cutscenes, né? Se você não gosta mais da mecânica, acha meio travado, eu acho que vale mais a pena esperar um possível remake de Resident Evil 5. Tá? Porque vai ter horas que o jogo, você vai tentar fazer um negócio, o jogo não vai deixar, o jogo não vai ser planejado para isso, e você vai tiltar, mesmo que você melhore na mecânica depois. Tá? Enfim, eu acho que talvez você tilte mais, em especial nas partes finais do jogo, do que aproveite o jogo. Agora, se você tem a nostalgia aí do PlayStation 2, inclusive tô até aqui, eu tô jogando Resident Evil 4, vou fazer um shorts depois, o meu PS2zinho aqui, meti o controle raçudo, né, comprei a televisãozinha de tubo, cadê meu RE4 original? Deixa eu mostrar pra vocês verem que eu não tô falando mentira, tá? Ah, não tá aqui, tá lá. Enfim, eu tô com o Call of Duty aqui do PS2 e com o GTA 3, mas enfim. Aí eu acho que vale a pena. Da mesma maneira que quando eu fui jogar o Resident Evil 5, eu não tenho problema nenhum com essa mecânica. Né, um pouco mais travada e tal, e o Resident Evil 4, como eu disse, também tô jogando e ele é assim, tudo bem, acho que é questão de costume, eu consigo respirar fundo e aguentar, por isso que eu zerei. Mas mesmo assim foi um pouco complicado na parte final. Aí eu acho que vale a pena você jogar. Então são 3 casos e 3 respostas diferentes. E claro, espere promoção, tá? Resident Evil 5, 4, 6, infelizmente, em alguns locais, né, em alguns consoles e lojas, eles não descem tanto de preço, porque a Capcom acha que vale, tá vendendo assim, então beleza. Mas espere promoções, às vezes eles descem bastante o preço. Tá? Espere para comprar numa promoção. E veja sempre a possibilidade de comprar o Triple Pack, que é o Resident Evil 4 original, o 5 e o 6. Porque às vezes esse Triple Pack entra na promoção e os 3 jogos saem por tipo, sei lá, 50 conto, tô chutando um preço. Sendo que cada um não entra em promoção e sai por 40. Aí compensa você pegar esses 3. Demorou? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre o Resident Evil 5, qual foi a sua experiência com o jogo, o que você achou do vídeo também, deixa o likezão e tamo junto demais. Um grande abraço!